Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da coordenação desse evento, da professora Umbelina, para estar aqui presente com vocês, especialmente a Fabiane, que tanto se preocupou comigo e com a minha chegada, não é, aqui na URGS, não é? Mas todo mundo sabe chegar à URGS. Eu vim falar, não é, de algo que eu tenho feito com um grupo grande de pessoas na Universidade de Rio Grande, que é um processo de formação que a todos nos toca, não é? Nós temos aqui, eu pensei, o que somos aqui? Somos professores, não é? E o tema da mesa falava exatamente na formação contemporânea desses professores. E é sobre isso que eu venho falar, que temos desenvolvido desde 2012, que é um projeto que se chama Cirandar. E por que ele se chama Cirandar? Porque nós somos de um lugar de cultura portuguesa, não é? E a ciranda, em Portugal, é um movimento também de dança de adulto. Nós aqui no Brasil temos muito mais um movimento de cirandar, não é, na infância. Então, por conta disso, por eu vir de Rio Grande, é que o nosso projeto se chama Cirandar, reunião de rodas que buscam exatamente a formação a partir da escola. Isso tem acontecido, não é? Esse processo de formação, ele é paralelo à reestruturação curricular que e está ainda em desenvolvimento, né, no ensino médio, acompanhando aqui o estado do Rio Grande do Sul. Esse evento, não é, ele é feito especialmente com professores em serviço, não é? E ele está pautado na escrita, especialmente na escrita da sala de aula. Buscando, não é, talvez, lembrando aqui do que a Maria do Socorro falou, não é, essa ideia de algo que se faz pouco na escola, não é? Que é o professor fazer registro da sua sala de aula. Então, esse processo de formação, primeiro, ele se espelha num movimento maior, que é uma rede de investigação na escola, não é? Que aqui já faz 20 anos que estamos nisso, não é, Verno? E esse, então, é um movimento que nós fazemos em Rio Grande, não é? E ele está pautado num conceito, não é? Que é a ideia da formação acadêmico-profissional, rompendo, não é? Dissolvendo ou articulando a formação inicial com a formação continuada, não é? Nós pensamos que não é possível fazer formação acadêmica sem a escola presente, não é? E é nisso, então, que essa minha fala se pontua, não é? Como que nós fazemos isso? Nós fazemos indo às escolas, especialmente na nossa região. Nós temos 19 escolas de ensino médio, é uma região pequena, não é? E conseguimos, então, fazer esse percurso nas escolas. E com o objetivo do professor aprender a valorizar aquilo que ele faz, não é? Muitas das vezes, não é, quando nós, enquanto academia, encontramos professores e falamos com eles, não é? Eles dizem, mas isso eu já faço, não é? Então, mas tu anotas, tu registras, não é? Não é importante o que eu faço. Então, nesse sentido de valorização profissional, é que esse movimento de formação se coloca, não é? E temos aí, então, grupos de professores em diferentes lugares, não é, que nós vamos perseguindo durante todo o ano, não é? São normalmente 6 núcleos de escolas que estão aí colocadas, não é? E nessas escolas nós vamos nos encontrando para quê? Não é? Nós vamos nos encontrando para valorizar o registro, para ler o registro do outro, para fundamentar teoricamente esse registro. Quando a Umbelina me apresentou, ela disse que eu também sou trabalho e atuo na área da educação ambiental. E, para mim, o que é educação ambiental?
é exatamente nós valorizarmos o lugar ao qual nós pertencemos, não é? Então, eu trago aqui algumas imagens deste lugar maravilhoso, que eu estava convencendo a Maria do Socorro a ir morar lá, ela vem aqui para Porto Alegre, né? Que é São José do Norte, esse canal maravilhoso, Santa Vitória do Palmar e o Bife do Gordo, a Universidade do Rio Grande, não é? Que ela tem um polo lá em Santa Vitória do Palmar, não é? E essa escola, não é? Esse símbolo dessa escola, não é? Então, essa ideia da educação ambiental como um lugar de pertencimento. Muita gente, quando eu falo isso, pensa assim, então, o que é pertencimento? É pertencer ao lugar. O que significa isso? É ser responsável por esse lugar, não é? É cuidar desse lugar, é gostar desse lugar. E é isso, então, que, quando eu encontro lá os professores, eu convido a fazermos isso. É essa valorização desse lugar que é a escola, não é? E essas nossas formações, elas são compostas de 7 movimentos, tá? O primeiro, não é? Eu sempre digo 7 porque 7 são muitas coisas, não é? As rodas os dias da semana, não é? Tem muita coisa que é 7. Aqui nós temos 7 movimentos. O primeiro e vocês veem que aqui essa minha apresentação está focada no movimento que todos que são daqui sabem que o ensino médio teve a reestruturação pautada especialmente no seminário integrado, que foi, não é, tem sido, não é, um espaço de discussão e de bastante conflito nessa reestruturação curricular. Então, o primeiro dos movimentos é para conversar, somente para isso, não é? A nossa formação, ela é pautada especialmente na conversa, na escrita, na leitura crítica do relato de um colega, não é? Na reescrita desse relato, não é? E no encontro final. Nesse ano, agora, o nosso encontro final acontece dia 22 de novembro, não é? Todo ano nós iniciamos isso durante o ano, percorremos escolas e lá no final do ano, articulado ao PIBID, né, nós temos as licenciaturas se encontrando e os professores das escolas vindo também para a universidade para esse fechamento desse trabalho. Acho que está claro para vocês, então, qual é esse processo de formação. Essa é uma ida, não é? É uma ida a uma escola que é uma escola no Chuí. E quando a gente chega nessa escola, lá está dito, né, que escola é o lugar onde se fazem amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários. Escola é, sobretudo, gente que trabalha, se alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, e cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo e irmão. Essa é uma fala bem conhecida do Paulo Freire, não é? E quando nós chegamos nessa escola, está ali no muro, não é, dessa escola, não é? Então, vocês veem a intensidade, né, desse nosso movimento por esses 6 núcleos em que saímos dia 8, manhã num grupo, tarde estávamos no outro dia de manhã, não é? Íamos ao Juvenal, depois atravessávamos o canal, íamos a São José do Norte, voltávamos, íamos a Santa Vitória e no final estávamos no Lemos. Nós fizemos isso 7 vezes durante o ano, não é? E aqui tem alguns encontros de professores do nosso grupo a cada uma dessas etapas, não é? Na segunda rodada, de novo, lá estamos nós fazendo o mesmo percurso, não é? E aí, não é, Maria do Socorro, eu penso que tem nisso uma inovação, como tu falas, porque nós da academia cada vez mais nos queixamos, estávamos nos queixando aqui, não é? Da nossa falta de tempo de imaginar sair de dentro da academia, não é? Por conta de todas as atividades que temos. Então, esse movimento era exatamente o contrário, era nós irmos para as escolas, né? E
tinha um preço, não é? Era o café. E nesse processo, os professores escreviam, não é? A partir da longa discussão que acontecia. Então, essa é uma conclusão de um grupo de professores, feita em um dia de trabalho. Eu vou ler, não é? Porque se nós... a avaliação é o tema que, sempre que encontramos professores, sempre há um embate, ainda mais nesse momento de reestruturação curricular, não é? E a discussão que tinha, naquela ocasião, é esse conceito que está posto nessa reestruturação curricular, que é avaliação emancipatória. Esse é o conceito. E os professores, então, escreveram, não é? E eu chamo a atenção exatamente para a complexidade dessa escrita desse grupo de professores, que normalmente não escreve. A avaliação é emancipatória quando, ou seja, ela não é, por definição, emancipatória. Ela se torna emancipatória quando se torna um processo e possibilidade de um vir a ser, da construção de cada um e do coletivo de forma diferente. Então, vocês veem que tem aí, não é, uma apropriação e uma constituição de um professor a partir exatamente do que ele pensa, do que aconteceu nesse processo de formação, não é? Íamos de novo, mês seguinte, outra rodada, os mesmos grupos, os mesmos turnos, outros lanches, não é? Outro grupo de professores, não é? Essa escola é uma escola em Santa Vitória do Palmar. Fizemos módulos optativos, né? E eu faço aqui a propaganda do encontro de investigação na escola, que é um encontro muito intenso aqui no Rio Grande do Sul, que mobiliza especialmente professores da escola para fazerem a escrita da sua sala de aula, né? Então, fizemos módulo optativo, né? Fomos lá para as rodas de escrita, que é quando o professor apresenta o seu relato, é o registro do professor, não é? Mesmos turnos, esses relatos são disponibilizados, não é, para que todo mundo possa ler esses relatos, e esses relatos são encaminhados para uma leitura crítica. Trazer essa escola, não é? Essa escola é uma escola que não existe mais. Ela existia em 2013. Vocês sabem que Rio Grande está num desenvolvimento intenso por conta do porto, não é? E então são estradas novas que se criam, mas não são inovações. Elas levam exatamente ao mesmo modelo. E essa escola, que era uma escola de mais de 100 anos, ela foi destruída para passar um viaduto. A escola Alfredo Rodrigues. A escola ainda existe, né? Foi construída uma nova, né? Mas o prédio centenário foi demolido. Outra rodada, de novo, né? Nós vamos lá ler com os professores o relato de colegas. E aqui cabe, não é, uma aprendizagem da academia em ler com o professor. Né? Vai dizer assim, a academia precisa aprender a ler, não é esse lugar de escrita e de leitura. Enquanto fazemos esse exercício, né, que é a academia dizer para esse sujeito que escreve num mundo muito diferente do nosso, com tempos e espaços muito distintos, é dizer o que tem de bom naquele relato. E muitas vezes a academia pontua a sua leitura da seguinte forma: o relato não está na ABNT. O relato precisa que tenha fundamentação teórica. Eu te indico, professor de escola, com 3 turnos, 60 horas, que tu leias a dissertação, a tese de doutorado, orientada pela Maria do Carmo, que trata do pertencimento, e suas 300 folhas. Não é? Então, é um outro movimento que eu penso que nós precisamos fazer, não é? Que é esse movimento de diálogo e de encontro com essa escola.
não é? E conversando para daí podermos aprender, não é? E o professor João pontua lá, não é? Os belos argumentos de Vygotsky para nós podermos entender e promover a aprendizagem. Nós fazemos essa leitura, sem dúvida, por conta de um ambiente virtual, não é? Mas o mais importante que tudo é o que acontece lá no final, não é? Na última das nossas rodadas, que é quando todos os professores que se inscreveram nesse processo se encontram para estar discutindo os seus relatos. Esse ano nós temos 10 salas de relato, cada sala com 15 trabalhos, e esses trabalhos são discutidos e apresentados em roda, né? Eu trago esse azulejo porque, se alguém reconhecer de onde é esse azulejo, desafio vocês. É uma roda, não é? Querendo simbolizar essa ideia de formação democrática, comunidade, que é o que me instiga hoje de tarde, especialmente estar ouvindo atentamente a palestra do professor José, não é? Aonde pode ser esse azulejo? De onde será que vem? Vem das paredes de uma escola, também de quase 200 anos, de Santa Vitória do Palmar. No final desse processo, do primeiro ano, não é? Com esses relatos, nós perguntamos aos professores, afinal de contas, o que vocês querem de um processo de formação, não é? E analisamos esses relatos. No primeiro ano foram 70 professores, e no segundo ano acho que ficamos também nesse número, e esse ano nós estamos ampliando para as duas redes, para a rede municipal e a rede estadual, esse processo de formação. Estamos com 160 professores para o nosso encontro do dia 22. Vejam, Belina, que é fácil organizar isso lá em Rio Grande, é pouca gente, vocês aqui têm mais de 1000 pessoas, né? Então, o que os professores disseram, não é? Esses professores que estão na escola e que receberam um processo de formação, uma reestruturação curricular no início desse governo. E é assim normalmente, isso não foi novo, né? Se nós aqui formos percorrer, sempre temos, há 4 anos, alguma coisa que muda na educação. Tivemos constituinte, reestruturação curricular, lições, não é? E os professores dos relatos que tinham posto a ideia de fazer pesquisa em sala de aula, como que esse professor, que está distante dessa ideia, faz pesquisa? Ele faz pesquisa entendendo que ele está fazendo pesquisa nos mesmos moldes da pesquisa científica, que é o que ele viu de uma forma muito rápida, porque as licenciaturas, na maioria, esses professores não tinham esse movimento que temos agora, promovido, né, pelas políticas públicas, em que eu cito o PIBID, em que estou completamente envolvida, não é? Não tinham essa ideia. Então, a pesquisa que é feita na escola, ela é bastante pautada pelos nossos modelos de formatação. E eles exatamente pediam outra coisa, eles pediam, não é, que nós pudéssemos estar trabalhando e discutindo o que é fazer pesquisa na sala de aula da escola mesmo, não é? E apontavam algumas questões fundamentais, que é a importância da gestão escolar na organização coletiva. Por isso que, de novo, me chama a atenção, né, a palestra de hoje à tarde, em que fala na democratização da escola. E pronto. Muito obrigada. Era essa a minha fala.